população não terá realmente uma qualidade de vida e, como o senhor bem disse, muitas vezes não é a questão financeira para a gente traçar essa qualidade de vida. Muito pelo contrário, é uma questão de dedicação, de visão de qualidade de vida para as pessoas, independente de poderes aquisitivos, de classes sociais. E eu sempre disse, e o presidente é prova disso, que eu usei a tribuna logo no começo desse ano dizendo tudo isso que o senhor disse. A minha preocupação é muito grande em ser um membro do Legislativo que vai aprovar esse projeto de São João. Então, eu peço ao senhor que assim que o plano diretor chegar, ou que nós, quem quiser aqui dos vereadores, que a gente já possa começar a fazer semanalmente um plano de estudo, tá? Muito em cima, primeiro, do que o senhor propôs aí, que a nossa lei municipal está quase que em desacordo, tanto com a lei estadual, quanto com a lei federal, quanto o Ministério das Cidades. Então, eu acho que a gente já poderia estabelecer, senhor presidente, um plano de trabalho semanalmente e, primeiro, já vendo essas questões da lei que está já obsoleta diante do que a federação, que o Estado e a União já avançaram. Não podemos, doutor Donizete, de forma alguma, colocar os erros que a gente está vendo aí em culpa de um ou de outro. Eu acho que agora a gente tem que buscar as soluções e entender que o crescimento, a evolução, o progresso gerou tudo isso muito rápido. E ficamos desatentos ao que o progresso causaria. O progresso chegou na frente, nós ficamos com o ônus. E hoje nós temos que correr à frente desse progresso para estabelecer uma cidade de convivência melhor do que temos hoje. Então, eu acho que é um processo natural que passa o Brasil todo e que São João tem tido uma preocupação maior, um estudo maior, e a gente quer, dessa forma, uma discussão muito ampla e técnica para que a gente possa errar menos na projeção dessa cidade. E só erraremos menos, doutor Donizete, quando tivermos muito conscientes, os três poderes são independentes, mas nós temos que estar em sintonia com os três poderes. Por isso é fundamental, apesar de nós, legislativo, termos que aprovar a lei, mas ela tem que ser elaborada juntamente com vocês do Judiciário, com o pessoal do Executivo e principalmente com o Legislativo, que vai dar o aval final. Por isso eu não agradeço ainda o senhor, porque, pelo menos da minha parte, eu vou, uma vez que o senhor se colocou à disposição, eu vou buscar aí, se o senhor me permite, e não me permitindo, mas eu vou, porque eu sei que o senhor quer uma cidade melhor, sem sombra de dúvidas, e nós aqui queremos reverendar e validar um plano diretor em sintonia com os três poderes. Senão ele não será produtivo e não planejaremos uma cidade melhor para o futuro. Por isso, doutor Donizete, o senhor já fica pelo menos aqui perante ao presidente, convocado para eventuais estudos um pouco mais específicos, fora da nossa sessão, e que a gente possa aí estar debatendo e podendo pegar do senhor um pouco mais do seu conhecimento em colaboração com São João. Obrigada. Permito fazer um comentário. Por favor. A senhora tem razão quando a senhora disse que eu tenho um carinho grande por São João da Boa Vista. É a mais pura realidade. Eu vivo aqui já há 25 anos. Num discurso que eu fiz na posse da Academia de Letras, eu tenho claro, está lá na internet, que eu falei que São João da Boa Vista não me adotou, que eu havia adotado São João da Boa Vista e que eu trabalhava em benefício da cidade. E é a realidade. Eu fico satisfeito em ver a disposição desta casa, dos vereadores, em levar esse debate adiante. Quando surgir o projeto da lei do plano diretor, evidentemente eu vou olhar essa lei, vou formar alguma ideia, e após isso, embora eu não gostasse muito de me envolver, porque dá a impressão que a gente está fazendo um trabalho
de contexto político, mas não é. Eu me disponho a conversar com os vereadores, não tem nenhum problema, não. Acho que eu estou junto com os senhores empenhados em uma cidade melhor. E se para isso for necessário que nos reunamos outras vezes, da minha parte, estarei sempre à disposição dos senhores. Algum outro vereador? A ideia da vereadora Lelice... Só um minutinho. Eu queria agradecer ao promotor Edemir Donizete por esse plenário para nós, dar um conhecimento maior. Será bem-vindo, como a Lelice, o senhor nos orientar no plano diretor. Desde já eu quero agradecer ao senhor por esse carinho por São João. Muito obrigado. Não é necessário me agradecer, pelo contrário, faz parte do meu trabalho. E, promotor, como a nobre colega Helenice colocou, a ideia é essa, fazer um cronograma de estudos, né? Com certeza o senhor já está escalado para nos ajudar. Inclusive, nessa explanação rápida que o senhor fez, eu tinha uma ideia já diferente. Eu já imaginava, eu já estava criticando muito essa coisa de espraiamento, né? Aí o senhor falou, não, é a lei que permite o próprio espraiamento, né? Então muitas coisas, para nós vereadores, é difícil entender, né? E a gente precisa de pessoas que tenham experiência nessa área para nos ajudar. A ideia da vereadora é ótima, já iremos colocar em prática, fazer um cronograma de estudos e um debate amplo para que nós possamos votar da melhor maneira possível esse plano diretor, né? Para São João 2050 seja uma cidade dos sonhos, né? Eu gostaria também de deixar aqui os meus agradecimentos ao promotor Donizete pela explanação que fez. Trouxe a nós um conhecimento vasto. É muito importante ter essa explanação do senhor aqui no nosso plenário. Eu gostaria de colocar alguns pontos que eu escutei na fala do promotor a respeito de alguns itens dentro dos loteamentos na parte alta da cidade. Uma vez que eu sou morador daquela região, frequento, assim, todo dia, todas as ruas daqueles locais. Então, gostaria de dizer também que eu estive em São Paulo, no final do ano passado, junto com o próprio prefeito, Vanderlei, na Artesp, em reunião, sobre a alça viária que tem na estrada ali de Espírito Santo do Pinhal, que faz a interligação com a Izete Corrêa Fontão. E o processo corre desde a época do governo do Nelson Mancini Nicolau. Inclusive tem uma outra alça viária que está nesse mesmo processo, que fica ali próximo a Rospileco, na região do Solário. E esse projeto ele está aprovado já pela Artesp, em processo de aprovação, de colocação para a própria Renovias executar o serviço. Às vezes, no momento que eles responderam para o senhor, não havia tido esse feedback da Artesp. Mas hoje esse processo ele é verdadeiro, está lá correndo, e nós estivemos lá em reunião com o pessoal lá. Inclusive, depois dessa reunião na Artesp, nós tivemos uma reunião no Salão Vermelho, inclusive com a presença do Blandino, que é o chefe da Renovias, a respeito dessas duas alças, inclusive também naquele acesso que dá ao lixão, ali na Estrada da Vargem, que foi colocado um guarda-reio. E dentre essas três situações, as três situações foi dado prazos para ser executado pela própria Renovias. Então, o andamento dessa alça viária está sendo discutido. Outra coisa que eu queria colocar, alguns pontos também que eu achei interessante, que o promotor colocou, foi a questão de áreas de lazer, essas coisas. Eu sei que é meio deficitária a região da parte alta nas questões de área de lazer. Realmente, eu vejo... Mas eu vejo assim, ó. Jardim Almeida tem uma quadra de esportes. Jardim Primavera tem uma quadra de esportes. Jardim Amoreiras tem uma quadra de esportes. Sim, mas hoje é utilizada pela população também. Jardim das Amoreiras tem uma quadra de esportes. O Jardim Crepúsculo tem uma quadra de esportes. Então, assim, algumas estão em más condições de conservação. Concordo com o senhor que essa área está sendo subutilizada até pelo tráfico de drogas, uma vez que o poder público deixa a desejar isso, e isso vem desde o governo anterior.
mas não sei se é por falta de recursos ou por questões da própria administração, mas que o problema existe, existe. Só que essas áreas existem naquela região. Eu queria citar também a questão do próprio Resedás. No Resedás está sendo construída uma escola de ensino fundamental, uma creche, inclusive tive participações no trabalho do recurso dessa verba para a creche, e outra situação, também o Tite teve também uma participação também na outra situação. Então, gostaria de colocar isso também. Gostaria de dizer que naquela região também vai ser construído um centro social, da assistência social da prefeitura, para atender aquela região. Então, estou colocando pontos, doutor, porque o senhor colocou uma situação aqui que parece que, assim, aos meus olhos, parecia que a prefeitura não estava atenta a toda essa situação, mas eu vejo que a discussão é ampla, tem que ser discutido, as coisas estão aí para ser resolvidas dentro do plano diretor, mas nós vemos que existe o poder público presente. Então, gostaria de deixar essa situação e gostaria de agradecer ao senhor pela presença. Se me permite, mais uma vez, fazer uma observação, é o seguinte. Renovias. A Renovias aqui no Lixão, existe um processo de indenização contra ela, de uma família onde morreram 4 pessoas num acidente só ali. Provavelmente a Renovias vai, ou pelo menos do que depender do meu posicionamento naquele processo, já está escrito lá, não é segredo, eu acho que a Renovias merece ser condenada por uma indenização pesada. Por essa razão, ela fez ali um arremedo de alguma coisa ali, colocando um guarda-reio, qualquer coisa, para disfarçar. Fato 1. Fato 2. A Renovias mandou documento, tem documentado, dizendo o seguinte, que, atendendo o pedido do município, ela apresentou um projeto de alça viária para a Artesp. A Artesp aprovou o projeto. Aí eu neguei para ela, Renovias, você vai construir? Ela falou, não faz parte do meu contrato de licitação. Está lá comigo o documento. A Prefeitura Municipal disse, o município não tem dinheiro. E o governador do estado falou que vai construir. Ponto. É essa a realidade. Essa da alça viária lá da Pileco, eu não tenho conhecimento, mas eu sei que existe um projeto no papel de se fazer uma alça viária ali na estrada de Santo Antônio do Jardim, que vai sair por trás e vai sair lá no Parque Aliança, que eu já mencionei aqui. Se tem um projeto de uma alça viária ali, eu desconheço, mas já deveria ter isso há muito tempo. Essas questões das quadras são verdade. Eu não estou discutindo a questão de uma construção de quadra, estou discutindo de espaços mais amplos, que não deveria ser de responsabilidade do município fazer. Eu não disse, em nenhum momento eu disse aqui que o município abandonou aquela área. Não disse isso. Pelo contrário, eu acabei de dizer aqui que o município inaugurou uma área nova de atendimento de saúde lá no ponto do Resedás. Eu disse aqui que existem projetos de interligação de uma avenida que sai lá por trás na Henrique Martarello. Eu disse que existem áreas institucionais reservadas, mas eu disse, não existe espaço público, espaço de lazer. Eu não disse que não existe espaço para construir. Eu disse que não existe espaço para a institucional, tem. Se você procurar, em todos os loteamentos tem 5% de área institucional, que o município reserva, que são áreas reservadas para construção de escola, posto de saúde, de creche, todo equipamento urbano. Existe a área lá para isso. Só que a pergunta foi simples. Por que é que o município tem que assumir toda a responsabilidade por isso? Entendeu? Agora, fala assim, por quê? Porque simplesmente não tem lei municipal estabelecendo o contrário. Existe lá, por exemplo, enfim, existem essas quadras, eu sei que existem. Como existem lá escolas no IP, existe uma unidade de saúde no IP, que o pessoal está usando lá porque está reformando. Eu conheço mais ou menos o mecanismo, não tenho um conhecimento aprofundado, porque eu não vivo naquela região, mas eu conheço alguma coisa da região. Então, essa afirmação, por exemplo, aí, de que a Renovias vai fazer, contraria documento que eu tenho. Essas outras informações aí, contraria documentos que eu tenho nas minhas investigações. Eu não estou entrando em detalhes aqui, porque não é o caminho, mas está lá à disposição do senhor para a hora que o senhor quiser ver. Voltaremos a conversar, então. Sem nenhum problema. Algum outro vereador? Vereador Tite? Quanto à alça da Izete. Doutor, boa noite. Mais ou menos dentro da linha que ele está dizendo. Primeiro, concordo com o senhor em muitos pontos.
do crescimento desordenado da cidade e alguns outros aspectos. Agora, eu queria só fazer uma pergunta ao senhor. Da ISET, eu tenho mais ou menos a mesma informação, deve ser feito um aditamento no contrato, não deve ter chegado até o senhor, para fazer a alça da ISET. E a Renovias construiria. Isso. Para completar para o senhor, eu mandei um ofício para a Renovias, falando para ela, ou você faz ou você fecha essa saída. Sim. Porque eu iria uma programação para a Renovias para fechar aquela saída. Sugeri também exatamente para forçar ela a fazer o que ela disse que não é dela. E não é dela mesmo, porque não está no contrato. E eu sugeri, inclusive, algumas coisas lá, até cheguei ao absurdo, depois eu vi que não era legal, de colocar um semáforo, porque tinha 2 redutores, pedimos o redutor, eu concordo com o senhor. Agora, essa da alça, então tem mais ou menos essa informação também, que o governo do estado deve fazer um aditamento no contrato da Renovias para a construção dessa alça, que é bom, eu acho que é positivo. Agora, eu queria perguntar para o senhor, eu de repente falei para o vereador, anotei algumas coisinhas, vou deixar para depois, porque isso aqui vai ter uma discussão enorme, né? A ideia do senhor, e é mais ou menos a ideia que eu estou vendo, vamos colocar sobrepreço nos impostos de IPTU dos loteamentos, dos lotes vazios. Tem 12 mil, vão pagar um pouco maior. Automaticamente disseram, vai diminuir, vai aumentar a demanda. Agora eu pergunto ao senhor, casa popular. O cara que mora no Resedaz hoje, ele não teria como comprar um lote nem a 50, nem a 30. Como que o senhor pensa referente à casa popular? Eu tenho uma ideia que bate com a do senhor, que seria fazer o loteamento com toda a infraestrutura, com escola, e não fazer depois. Talvez seria o melhor caminho. Eu fiz um requerimento aqui há uns 3 anos atrás, pedindo para a prefeitura exigisse, quando a empreiteira fosse fazer a licitação para a casa popular, que ela já construía, inclusive, centro comunitário, porque hoje no Resedaz, para fazer uma reunião, fica complicado. Então, concordo com o senhor. Como que ficaria esta população que mora hoje no Resedar? Nós não correríamos o risco de transformar São João nessa linha que o senhor está dizendo de valorizar os lotes, numa favela? De ter favela em São João? Porque aonde vai esse povo que mora no Resedar, que está só conseguindo pagar R$50 por mês e tem gente que não está conseguindo pagar? Nós concentramos todo no Resedar, talvez esteja errado, mas como que ficaria a demanda? Essas pessoas não têm como comprar lotes a 30, nem a 40, nem a 50. Posso tentar explicar dentro de um conhecimento que eu tenho, que aí já foge um pouco da minha linha. Mas é o seguinte, os loteamentos, quando eles têm um perfil social para a construção de casas populares, eles têm, até por força de lei, eles têm um outro tratamento. Então ele merece um tratamento um pouco distante disso que eu estou pregando aqui. Primeiro passo. Segundo, o pessoal hoje em dia vem falando muito do Resedaz, eu acho até uma injustiça com as pessoas que moram lá. Porque nós sabemos, olha, nós temos um problema de criminalidade aqui no Recanto, do Jaguari, nós temos lá naqueles predinhos, que é um outro problema seríssimo que tem aí, nós temos em vários pontos da cidade. Então não dá para discriminar o pessoal do Resedaz, que 99% do pessoal, ou mais que mora lá, são pessoas decentes e pessoas do bem. Primeiro passo. Segundo, questão de loteamento. Você veja só, esse do Aurora, existe um projeto, os senhores devem saber disso, de construção de 450 casas populares em terrenos de 160 metros quadrados. De que forma? O governo está liberando um dinheiro do Nossa Casa, Nossa Vida, para a construção de casas que serão vendidas a R$115 mil cada uma. Então o loteador, até onde eu tenho conhecimento, ele vai pegar 450 lotes, vai repassar para uma empresa, essa empresa vai pegar o dinheiro do governo federal, construir 450 casas e vender a R$115 mil cada uma. Que tipo de casas? Aí eu já não sei. Como que vai ser feito? Eu também já não sei. Quem que vai fiscalizar a utilização desse dinheiro público? Eu não sei. Que tipo de casa? Qual a qualidade? Mas é isso que está desenhado para aquela região. Quando você faz isso, emenda 450 casas ao lado do Resedaz, e tem mais ali o Jacarandá, as flores, mais um monte de coisa ali, eu pergunto, uma quadra quebrada vai resolver o problema da população? Não vai resolver. Então, é nesse contexto. Agora, esses loteamentos, que eles são loteamentos que têm um perfil popular, eu acho que isso não deveria ficar na mão do loteador. Precisaria talvez pensar um outro tipo de mecanismo, porque aí as prefeituras não têm estrutura para isso, é preciso reconhecer.
Mas é preciso uma contrapartida, então, das próprias empresas que trabalham com isso, se fazer uma coisa minimamente satisfatória. Porque, sejamos claros, se um terreno de 160 metros quadrados vale R$30 mil, se você fizer um terreno com uma rua 2 metros mais larga, esse terreno pode custar R$32 mil. Para quem já vai pagar 115 mil na casa, porque o preço acaba sendo fechado, independente daquilo que vai ser feito, não creio que vai mudar muita coisa. O problema é que se procura sempre fazer o pior possível para se ganhar o mais possível. Mas aí nós vamos partir para um outro lado que não tem nada a ver com a área de urbanismo, né? Eu concordo com o senhor. Concordo plenamente com o senhor. Eu acho que nós temos que fazer, antes, ter infraestrutura, exigir do loteador um loteamento mais adequado. Porque hoje, eu participei de construção de casa popular, o Recanto de Jaguari, há 20 e poucos anos atrás, teve uma época que tudo que acontecia era o pessoal do Recanto de Jaguari. Depois do Durval Nicolau. Tudo pessoal do Durval Nicolau. E hoje eu vejo o Resedaz. Então eu acho que é um assunto muito complexo, nós temos que realmente discutir isso. Eu, por exemplo, eu não acho que o Jardim das Rosas, o Tulipa e o Acácia são loteamentos populares. São casas um pouco mais de outro padrão, um pouco mais caro, e para a classe média, baixa, média alta, tem pessoas que moram lá. Então, eu acredito que esse problema é um que me realmente complica um pouco, discutir essa questão da casa popular. Eu acho que nós temos que fazer o plano diretor, eu quero participar bastante disso, fui nas 21 reuniões de bairro, acho que eu fui em 20, estou procurando me inteirar, mas essa é uma preocupação minha. Eu acho que nós temos que discutir no amplo, mas nessa questão de casa popular, ter muito cuidado, porque nós tem o pessoal que precisa de casa popular. Esse pessoal não tem como comprar outro lote, eles têm que ter a casa popular, e eu acho que é importante que continue com planejamento, não quero também que faça as coisas de qualquer maneira, mas construindo as casas para essas pessoas que não têm outro meio a não ser esse financiamento público para fazer suas moradias. Muito obrigado. E obrigado pela presença. Isso é uma realidade que eu acho que ninguém pode se posicionar contrário à construção de casas para o atendimento da população de baixa renda. Essa é uma necessidade, todo mundo quer ter sua casa, é absolutamente normal. O que eu, às vezes, fico um pouco contrariado é quando eu vejo que se faz uma coisa muito ruim para aquelas pessoas ali. Porque elas, na verdade, elas estão pagando um preço que não sei se precisava ser algo tão ruim daquele jeito. E olha que aqui em São João da Boa Vista tem coisa legal. Eu estive o ano passado, ou retrasado, não sei, eu estive lá no Nordeste, eu vi algumas coisas lá que é simplesmente ridículo, né? Então ninguém pode se posicionar contrário, mas eu acho que mesmo sendo feito com um dinheiro público, uma casa popular, não precisa ser feito uma coisa que chega lá e parece que está uma casa encostada na outra assim, ó, e depois vira toda hora reclamação no fórum de barulho de cachorro, briga de vizinho, todo tipo de coisa. Então, é preciso isso? Eu não sei se é preciso. Eu também, aí já estamos falando de uma área de construção, de construtoras, uma série de coisas. Mas eu acho que, mesmo aí também, dá para se pensar em um bem-estar melhor para a população. E volto, nesse caso, por exemplo, que eu falei aqui desse loteamento de 1.270 lotes, ele está programado para casas, para pessoas que ganham até R$ 3.500 por mês. Também não estamos falando de uma construção de pessoas que são realmente aquelas totalmente despossuídas, ou as pessoas de quarto setor, quinto setor, os senhores sabem que existe essa divisão na sociedade aí. Não é para esse pessoa. A pessoa que ganha R$ 3.500 por mês, ela tem até condição de pagar uma prestação talvez um pouquinho melhor, e acho que essas pessoas merecem viver numa coisa também um pouco melhor. Né? Ela não está ganhando aquilo, ela está pagando também por aquilo, ainda que subsidiado. Aurora, ele será de R$ 1.600, o mínimo, e a renda apresentada subiu. Esse 3.000 para 4, eu fui procurar saber para 4.600. Então é um nível, realmente, o pessoal, né? E tem demanda. Presidente, só para pegar o gancho do Tite, com certeza todo mundo tem essa preocupação com o programa habitacional, justamente com o dinheiro do governo do Estado, o dinheiro do governo federal e do dinheiro
do governo municipal, porque todas essas casas são construídas e proporcionadas nas 3 esferas. Agora, é aquilo que eu disse, o universo de discussões sobre esse plano diretor, ele é imenso. Eu só quero deixar aqui uma questão para se pensar. E aí dá para a gente ver um pouco do que o Tite está falando. A gente consegue ver hoje que quando a gente faz loteamentos com 1.000 casas, com 700 casas, com 500 casas, existe uma propensão de agruparmos os problemas sociais, econômicos, todos em um local só. Só para a gente ter uma ideia. Maestro Mourão, Europa, Hortências, e agora eu não me lembro mais alguns que foram de construção de casas populares, num núcleo menor, e espairados, como a gente diz, que não se concentrou toda essa questão popular em um local só. Então, eu acho que a gente precisa pensar que nesses bairros menores, atingindo a necessidade das pessoas que precisam do apoio do governo para ter o seu sonho realizado, que é o da casa própria, mas como bem disse o promotor, necessariamente não precisa ser dentro de um conjunto com 1.900, 500 casas e da forma com que vem sendo. E outra questão, desde o princípio, quando eu entrei na casa, eu pedi uma avaliação do plano de parcelamento de uso de solo, promotor, que o loteamento mínimo de São João fosse 200 metros quadrados. Não obtive resposta e agora talvez seja o momento da gente incorporar que qualquer loteamento dentro de novos loteamentos de São João, o mínimo de 200 metros quadrados, para que não haja todo esse conflito de convivência das pessoas. Então, eu só ilustrei isso porque são vários pontos que devam ser estudados e discutidos. Não dá para a gente fazer uma discussão dessa, nesse nível, nesse momento, só com a gente. Só isso que eu queria, não desconsiderando o que o Tite disse, mas até mesmo no parâmetro de casas populares, nós temos N exemplos aqui em São João, de construção dos predinhos. Olha o grande conflito que foi quando não espraiamos, mas fizemos na vertical, e olha o que gerou lá, até hoje tem problemas seríssimos lá. Então, peraí, vamos analisar o que nós estamos e a realidade que temos. O que será melhor? É só ver um pouquinho o nosso universo, a gente pode ajudar, talvez, numa sugestão melhor. Obrigada. Senhor presidente. A questão da verticalização, para deixar claro, é um novo projeto, existem planos do governo federal e também do governo estadual. Eu acho fantástico a ideia da verticalização, não comparando aos predinhos que ali existiam, que foi algo que foi abandonado, os proprietários quebraram e largaram lá, que de fato, infelizmente, não é um problema do município, não é um problema do Estado, que estão abandonados, né? E para alertar que isso tudo começou lá atrás, né? Enquanto hoje vereadora, ela foi vice lá também, né? Que foi aprovado tudo isso também. Só para alertar isso daí, só para falar. Discutir um programa de casas populares neste momento. Marquei ali, ó, Casa Popular, e falei para o vereador Rui, isso é para discutir lá na frente. Mas já que o senhor estava aqui, eu falei, eu queria ter uma ideia, porque eu escuto muito isso, está fazendo muita casa popular, nós temos que parar com isso. E eu fico imaginando que nós temos uma demanda de 4.000, 4.500 famílias, que cai para 2.500 quando faz um pente fino, como o senhor disse. E aí essas pessoas? A minha preocupação é essa, porque as pessoas têm que ter casa. A família precisa ter a sua casa. Talvez, dentro da linha que o senhor falou, uma casa melhor, ir junto à infraestrutura, a escola, a creche, a rua, a avenida, concordo plenamente. Mas é um assunto que vai dar muita discussão, e eu me coloco à disposição. Queria novamente agradecer ao senhor, mas já foi bom o que o senhor me disse, e que o senhor esclareceu aqui, porque às vezes eu escutava na rua, não sei o quê, falei, nós vamos ter que conversar bastante, porque vai passar pela gente lá na Câmara. Eu queria entender bem essa questão, como vai ficar situada esse assunto, moradias populares. Muito obrigado.
Algum outro vereador? Mais nenhum outro vereador, senhor presidente. Agradeço a presença do promotor Donizete. Lembrando aos colegas que nós temos 13.854 lotes a serem aprovados, que isso geraria mais ou menos 40 mil pessoas para ocupar essa área ainda de São João da Boa Vista. Donizete, é um assunto amplo, nós voltaremos a discutir com toda certeza. Muito obrigado pela explanação, pelo conhecimento, e com certeza todos os vereadores tiveram um pouquinho mais de conhecimento sobre o plano diretor que chegará nessa casa. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos. Boa noite. Tá. Vou fingir que acredito. Olinha, quer ficar? Por favor, a senhora preferir. Ligou? Liga. Pronto. Diretora Lia, obrigado pela presença. Eu gostaria já de fazer um questionamento. Nós estivemos juntos na inauguração da UPA, no sábado. Eu gostaria que a senhora, começando a sua explicação, sua explanação, nos falasse um pouquinho sobre a UPA, como será o funcionamento, qual a data provável para iniciar as funções da UPA e qual é a função primordial da UPA. Obrigado pela presença. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, dizer que eu não vim aqui para ser convocada para plenário nenhum e nem escolhi a data de vir falar aos vereadores ao meu bel prazer. Eu sou uma cidadã com título de eleitor aqui na minha cidade, então eu tenho direito de assistir a sessão da Câmara como todo mundo assiste. Eu acho muito importante, né, ocupando o cargo de diretora, que eu esteja presente às reuniões, até porque surgem coisas que você não consegue se defender lá dentro da sua casa e você vai ficando extremamente agoniada com algumas coisas, sendo que os dados estão sempre transparentes. Eu estou todo dia no Departamento de Saúde e algumas coisas já poderiam ter sido esclarecidas. Dizer que eu agradeço quem foi à inauguração da UPA, que esteve lá conosco para ver de fato o que nós estamos entregando para a população. Dizer que eu sinto bastante inveja de não ter sido a diretora de saúde que planejou a UPA. O projeto da UPA foi entregue ao Ministério da Saúde no ano de 2010, 2011. Do vereador Helenice, na época, inclusive, era vice-prefeita e deve ter ciência de como foi feita a opção por UPA 1, de como foi feita a escolha do modelo da planta, que eu não tiraria uma porta do lugar se eu tivesse escolhido a planta. Foi muito bem pensada, o fluxo foi muito bem feito, ela foi muito planejada, ela está lindíssima. Então agradeço os vereadores que foram à inauguração e que puderam constatar como está a nossa UPA e convidar os vereadores que não foram para durante o dia, né? A gente tem a intenção de... Eu queria ter começado a funcionar no dia 12. O Vanderlei, prefeito, achou que não seria adequado começar o funcionamento da unidade no mesmo dia da inauguração, porque se alguma pessoa passasse mal ou tivesse algum problema de saúde urgente, haveriam pessoas ali na recepção e o andamento do serviço teria sido prejudicado, e ele tem razão. Mas eu, por mim, teria feito a mudança dos medicamentos e insumos que levaremos da unidade, que hoje é nossa porta da urgência, para a nossa nova porta de urgência na madrugada de 11 para 12, quando nós inauguramos. Tinha me preparado para isso, para ajudar os funcionários e a gente fazer essa mudança.
O Vanderlei achou melhor não, o dia mais adequado para a gente mudar, então, é num final de semana de madrugada, o plantão de sábado à noite, e a gente, então, transferia as coisas para lá, com o SAMU avisado, Santa Casa avisado. O que é UPA? Né? O que vem a ser UPA? No ano de 2011, mesmo ano, um ano depois, né, que se fez o projeto, o decreto 7508 transforma o atendimento de saúde em redes de atenção à saúde. Ele não tem mais tabela SUS, eu fico muito penalizada quando eu vejo algum profissional de saúde falar em tabela, porque isso caiu em desuso desde 2011. Ele transforma, ele faz com que a rede seja feita em redes de atenção à saúde. Então ele tem a rede de urgência e emergência, a rede de atenção psicossociais, a rede de cuidados de crônicos e de longa permanência. Tem mais uma rede que eu estou esquecendo que eu vou lembrar. A RAPS, a RUI, a rede de cuidados e a rede de acessibilidade que está sendo implantada, rede de pessoas com deficiência de movimentação motora e acessibilidade. A RUI foi a primeira rede, e a Rede Cegonha, desculpa. São João, então, aderiu à Rede Cegonha em 2010 também, né? Eu era apoiadora do Ministério na época que São João da Boa Vista assinou o convênio com a Rede Cegonha do Ministério da Saúde, que estabelece saúde da mulher, né, em redes. Quais seriam nossas referências para partos de alto risco? Qual seria a nossa referência para UTI neonatal? Qual que é o nosso lugar na Rede Cegonha? Isso tudo está escrito, muito bem escrito pela ex-diretora de saúde, Silvia Valota, muitíssimo bem escrito, eu acompanhei esse trabalho. Isso foi entregue no Ministério da Saúde. Então isso é um pacto feito entre o município de São João da Boa Vista e toda a equipe gestora da época e o Ministério da Saúde. A RUI, que é a Rede de Urgência e Emergência, ela também foi assinada em 2011. E quando se assinou a RUI, também na gestão anterior, também pelos gestores anteriores, né, que a Silvia estava à frente, e por isso que eu digo que eu fico com uma inveja branca de não ter meu nome aí, a Silvia assinou a RUI, a Rede de Urgência e Emergência, que se credenciou junto ao Ministério. Então, São João da Boa Vista aceitou ser sede do SAMU regional. Um SAMU só poderia servir 100 mil pessoas. Helenice acompanhou isso passo a passo. Um SAMU só poderia servir 100 mil pessoas. Nós não conseguiríamos ter SAMU. Então a gente teve um SAMU regional. Para que a gente tenha e seja a sede do SAMU regional, a gente precisa de algumas exigências. Uma porta de entrada condizente às exigências da RUI, que é a UPA, e uma retaguarda condizente ao modelo de escolha de UPA feito na época. Como na época optou-se sabiamente por uma UPA tipo 1, a retaguarda deve ser feita, deveria e deve e está sendo feita pelos leitos da Santa Casa, que estão credenciados junto ao Ministério da Saúde como leito RUI. Quem for na Santa Casa se internar na ala masculina, na ala feminina, vai ver que algumas portas têm uma plaquinha escrito RUI, que são leitos da rede de urgência e emergência, credenciados junto ao CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde, como retaguarda da rede de urgência e emergência. Só faltava, para coroar a nossa RUI, nossa rede de urgência e emergência, a porta de entrada. Porque a nossa porta de entrada anterior, que hoje é o pronto-socorro municipal, que nunca foi um pronto-socorro, ele é um pronto-atendimento, era inadequado frente às exigências da RUI. Então foi feito lindamente, sabiamente, uma escolha de UPA 1, e a UPA 1 foi inaugurada dentro das diretrizes exigidas pelo Ministério da Saúde. Então, isso é UPA. UPA é a porta de entrada da rede de urgência e emergência que está completamente estruturada em nosso município com o SAMU, com a UPA 1,
com os leitos de retaguarda de emergência na Santa Casa, credenciados junto ao CNES. Esses dados, eles são públicos. Se vocês entrarem no site do Ministério da Saúde, eles estão lá. Quando foi feito o contrato e a opção da escolha do modelo de UPA 1, quando que foi feito o credenciamento, os meninos do Ministério estiveram em São João, fiscalizando se de fato os leitos estavam separados como leitos da RUI. Eles vieram aqui, porque está condicionado a repasse, né? Hoje, a gente, para o pronto-socorro, um pronto-socorro custa em média uns 500 a 600 mil reais de custo, de gasto efetivo. Em termos de profissional, equipamento, material, é um serviço que gira 24 horas. E a gente, hoje, para o atual pronto-socorro municipal, não recebemos nem R$1 de incentivo público, federal ou estadual. Nem R$1. Nós vamos receber R$105 mil por mês quando nós qualificarmos a UPA. Ou seja, no dia que a UPA entrar em funcionamento, que é a semana agora, nesse final de semana, eu já queria ter mudado, dia 12 mesmo. Quando a UPA entrar em funcionamento, eu entro no SAIPS, que é o Sistema de Autorização e de Integração de Serviços, que é um site do Ministério, digo qual é a equipe mínima que está compondo a minha UPA, e a partir de 90 dias eu passo a receber recurso federal para poder ajudar no custeio da UPA. Então, UPA é isso. Isso é UPA. Então, assim, eu vim algumas 5 vezes aqui na Câmara dos Vereadores e falei sobre UPA, falei sobre PS, falei sobre... mas não tem problema nenhum. Hoje eu não vim para falar, não trouxe papel nenhum. Eu vim para assistir. Né? Porque quando eu venho para falar, eu venho munida de papel, porque eu tenho responsabilidade com o meu cargo de provar cada coisa que eu falar. Eu não posso ser leviana e jogar no vento impropérios, né, e acusações que não são condizentes com o cargo que eu ocupo. Então eu não trouxe papel, não trouxe nada, porque eu vim para assistir, assim como eu virei segunda que vem, assim como eu virei os outros dias, assistir as sessões, porque eu acho isso muito importante para a comunidade. Né? A Helenice falou lindamente que os poderes legislativos, executivos, eles têm que andar em consonância para a gente construir uma cidade melhor. Aqui não é ninguém versus ninguém. Aqui é todo mundo pelo cidadão sanjoanense. Né? Então, eu acho muito importante e me coloco à disposição sempre que precisar e que a gente não tenha, né? Porque a gente trabalha também, e é mãe e tal, e a gente pode vir. Respondido, Rui? Sim. E UPA? Lia, com relação ao sistema realmente se dividir em redes, você poderia me informar, o doutor Ademir perguntando, como é que estaria a rede Cegonha, em termos da UTI neonatal, como é que está a situação de São João da Boa Vista com relação à rede Cegonha? Então vamos lá. Rede Cegonha. Quando São João da Boa Vista assinou na RAS 15, porque assim, Ademir, o mapa do estado de São Paulo foi dividido em RAS. Antes ele era dividido em ele era DIR, depois ele era DRS, agora ele é RAS. Então a gente tem as redes, chama regiões de redes de atenção à saúde. Nós estamos inseridos na RAS 15. A RAS 15 tem Campinas, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Bragança Paulista, Itapira, ela tem 40, se eu não me engano, 40 ou 42 municípios na RAS 15. A RAS 15, ela compõe a sua rede Cegonha e também a sua rede de oncologia, né? Então, essas estratégias, por quê? Porque com o profissional médico, tem 2 avaliações aí, né? Uma em termos de atenção ao usuário, uma em termos técnicos e de gerenciamento de custos em serviços de saúde. Uma maternidade é um serviço essencial. Nasce vida ali dentro. Mas uma maternidade é um serviço caro. Não adianta eu botar a gestante ali e falar para a gestante, fecha a perna, não faz força, que eu vou ligar para o médico. Ou uma maternidade tem médico 24 horas, ou ela não pode funcionar.
Ou uma maternidade tem pediatra nas 24 horas, ou ela não pode funcionar. Porque o bebê não espera para nascer. Ele não espera o horário do médico vir, ele não espera o horário do médico chegar. Então, existiam, e ainda existem em alguns lugares no nosso país, algumas mortes por desassistência. Porque, primeiro, que o profissional obstetra e pediátrico e neonatologista é raríssimo. Muito pouco médico hoje faz a opção por ser pediatra, por ser obstetra, por ser ginecologista, principalmente neonatologista. Pediatra está quase em extinção. A residência da Unicamp não tem alunos na pediatria. O Ademir sabe disso melhor que eu, não sou eu que estou falando. Isso também são dados que estão na internet, só jogar no Google. Organizou-se as redes. São João da Boa Vista se credenciou dentro da Rede Cegonha. Pela estrutura apresentada dentro da Rede Cegonha de São João da Boa Vista, ele não poderia ser retaguarda de outros municípios, mas ele deveria usar a retaguarda de outros municípios que já estava pronta, já estava dada, né? Então, as nossas gestantes hoje, no sistema CROSS, elas vão para Mogi, num parto de alto risco, para a Unicamp, para o CAISM. A gente tem as referências dentro da RAS 15 que estão descritas e estão prontas, estão dadas. Ah, mas São João quer ser a retaguarda da Rede Cegonha. Ele tem interesse em ser a retaguarda da Rede Cegonha. Né? Então, assim, o que São João precisa fazer? Ele precisa se estruturar enquanto hospital com UTI neonatal, UCI, que é cuidados intermediários, UCI canguru, a unidade de UTI materna específica para a mãe, casa de parto normal, porque o parto normal ele tem que ser, cesárea só pode ser até 30% do quantitativo de parto. Isso corta recurso, viu? Não é assim, porque tem que fazer X partos normais. Corta recurso do município, quando você tem um número de cesáreas muito altos, né? Então, é um indicativo ruim e o município perde recursos. Se o município quiser, hoje nós temos esses municípios que já estava dada, a rede já estava pronta. Se o município quiser se tornar sede de retaguarda da Rede Cegonha, ele tem que fazer um investimento para que isso seja construído, mas o custeio dessa equipe é gigantesco. Ele é altíssimo. É banco de leite humano, é enfermeira obstetriz e neonatologista, é médico neonatologista, é obstetra 24 horas, é pediatra intensivista pediátrico 24 horas. É uma estrutura cara, importante para o nosso município, eu acho. Muito importante, porque dá conforto para nossas gestantes, mas não dá também para pensar que a nossa Rede Cegonha vai atender só São João. Porque não se banca. Não se banca. Um serviço deste porte, dessa envergadura, ele não se banca sendo local. Para você ter uma estrutura desse tamanho, você não pode ser municipal, você tem que ser regional e ser a retaguarda da RAS. Então, teria que ter a estrutura, credenciar a estrutura no Ministério e dizer, estamos prontos para ser retaguarda da RAS. E aí os municípios contariam com a retaguarda da RAS. Mas quanto que vem do Ministério da Saúde? O que vem para construir. Se vem R$100 mil por leito, vem para construir. Esse dado é de UTI adulto, hein? Eu não sei quanto que é da UTI neonatal, o valor adequado. Mas o de UTI adulto vem 100 mil para construção, por leito. Você constrói, mas depois você tem que manter. Então, você tem que já ter pensado uma estrutura bem grande, bem importante, de coisas que vão manter isso funcionando. Porque senão é um tiro no pé. Você abre, mas você não consegue manter aberto. Né? E também ninguém vai abrir uma estrutura gigantesca neonatal para depois não ter pediatra, não ter neonatologista, não ter obstetra, não ter. Isso é criminoso, é perigoso até, né? Então acho que precisa ser muito bem pensadinho, assim, para abrir. Mas eu sou super a favor e acho que tem que ser, e tem que ser com vertente regional. É muito importante para a gente que São João seja sede. A oncologia nossa
eu fiz o meu mestrado indo de carona na época do prefeito Laerte. Eu ia de carona, depois entrou o Nelson. Eu ia de carona para a Unicamp com o ônibus dos pacientes quando tinha vaga. Então eu saía de madrugadinha com o ônibus dos pacientes e naquela época voltava às 5 da tarde. Depois o Nelson estabeleceu que viesse 2 vezes por dia. E não foi comum eu ver amigos que estudaram comigo no ginazinho com câncer, vomitando no gramado da Unicamp, sem condições dignas de abrigo, comendo em cantina cara, comendo comida ruim, porque tinham que fazer a quimioterapia às 8 horas da manhã e ficar no gramado esperando o ônibus que ia voltar. Hoje você não tem mais isso. Hoje a sede da oncologia é São João da Boa Vista. Então o paciente vem de Casabranca para cá, da Vargem para cá, de Aguaí para cá, de várias cidades para cá. Coisa que muitas vezes o usuário do plano privado de saúde tem que ir para Ribeirão. Mas o usuário do SUS faz o acompanhamento aqui em São João da Boa Vista, né? Então isso para o nosso município é muito confortável. Só que só vale a pena se for regional, porque é caro, é um serviço caro, né? A oncologia é um serviço que requer profissional especializado, todas as paredes são revestidas de chumbo, o lixo tem que ter um tratamento especial, não é uma coisa simples, é uma coisa cara. Então, é muito legal que seja a sede. E é um grande sonho que a gente consiga ser a sede. Não, perfeito, eu concordo plenamente. A ideia é que São João seja a sede. Sede, mas que seja regional. Perfeito. Demir, gostaria de fazer uma pergunta. Vereador Claudinho, por favor. Boa noite, Lia. Obrigado pelos esclarecimentos e pela sua presença aqui. É sabedor, né, que o pronto-socorro tem uma demanda de 380 pessoas, atendimento dia. Me perdoa se eu estiver errado, me corrija. Não, está corretíssimo, eu apresentei os dados aqui. A UPA, né, se fala muito que não poderia atender mais que 150 pessoas dia. Isso é correto? Como é que funciona? Então, eu tenho muito medo de rodapé de... Por ser unidade 1, né, o UPA 1. Eu tenho muito medo de cabeçalho de legislação. Acho que legislação... Vários vereadores aqui me pedem contratos, me pedem documentos da saúde, todos vocês, né, me pedem. Mas tem que ler. Não adianta eu mandar um calhamaço desse tamanho de papel, gastar xerox, gastar sulfite, gastar dinheiro público e ninguém lê, né? Então, assim, cabeçalho de legislação é muito perigoso. Porque a pessoa bate o olho no cabeçalho da legislação e ela acha que ela leu a legislação inteira e ela não leu. Então eu tenho muito medo. Quando eu vim aqui há um tempo atrás falar sobre UPA, acho que eu já falei sobre UPA nesta casa umas 5 vezes. Mas quando eu vim há um tempo atrás, que eu trouxe slide, eu mostrei que a UPA, opção da gestão anterior, opção lindíssima e acertadíssima da gestão do prefeito Nelson, da vice-prefeita Helenice, da Silva Lata, opção perfeita. Ela atende 150 urgências / emergências dia. Em nenhum parágrafo da lei diz pessoas. Não diz. Como que eu tenho um prédio enorme, você teve na inauguração, com tudo novo, mesa nova, cadeira nova, e não é porque eu sou boazinha, porque o Ministério mandou 360 mil para comprar equipamento. O Ministério designou a São João da Boa Vista, está no portal da transparência, 360 mil reais em equipamento. Foi aonde a gente comprou raio-x digital, onde a gente comprou cadeira infusora de medicação, onde a gente comprou 12 novos computadores, onde a gente botou mesas novas e cadeiras novas em todas as salas e consultórios médicos, onde a gente conseguiu equipar a nossa UPA adequadamente, camas novas para os nossos leitos de observação. Foi onde a gente... Quem estava na inauguração pode me desmentir se eu estiver mentindo, por favor. Com esse dinheiro do Ministério, são 360 mil reais que a gente comprou. Como que pode? Eu vou pegar uma estrutura de um serviço que hoje atende 320, 380 pessoas em dia de pico, mas 320 em média. Eu vou pegar o mesmo número de médicos,
o mesmo número de funcionários. Vou passar esse mesmo número para um prédio mais arejado, mais adequado, com corredores amplos, com móveis novos, com raio-x digital, e vou atender menos. Com que lógica? Da onde sai a lógica que se vai atender? Por isso que eu tenho medo. Acho que legislação tem que ler, mas tem que ler inteira. Não adianta ler, passar o olho na legislação e falar que você leu a legislação. Não leu. Não leu. Em nenhum minuto você delimita. Por quê, gente? Um serviço de urgência e emergência, primeiro que ele não tem número de equipe. O Ministério me determina, numa estratégia de saúde da família onde você trabalha, viu, Ademir? Se eu não tiver uma enfermeira, 2 auxiliares de enfermagem, de 4 a 6 agentes comunitários de saúde, um administrativo e um médico generalista, eu não credencio a unidade de estratégia de saúde da família. Ela não existe perante o Ministério da Saúde. Então, essa equipe é delimitada. Eu, e mais uma vez, dentro da gestão anterior, ainda tenho ginecologista e pediatra na rede básica. Não existe um número mínimo de funcionários da urgência e emergência, porque não existe um número máximo. Se bater agora aqui, na Ponte do Arco, 2 cometas e uma carreta, com 40 pessoas cada um dentro do ônibus, eu que sou enfermeira, os médicos presentes aqui, nós vamos ter que atender. É catástrofe. Nós vamos ter que botar a mão na massa. Não tem uma porta de entrada, não tem limite de pessoas. Eu não posso botar uma catraca numa porta de entrada de urgência e falar assim, olha, 151, você não vai entrar, viu, meu benzinho, não pode. Não existe. Quem lê isso, ou não é profissional de saúde, ou leu muito mal a legislação, ou não sabe do que está falando, ou é maldade. Porque não é possível que a gente consiga fazer uma leitura dessa acerca de uma coisa tão básica, né? Então, porta de entrada não tem limite. UTI, são 10 leitos, entrou 10, acabou. UTI não tem beliche. UTI tem limite. Porta não tem limite. Não tem limite. Entram quantas pessoas tiver que entrar. Então, assim, é muito bom, Claudinho, você me perguntar isso, porque essa pergunta foi feita a semana passada, pelo menos umas 1000 vezes, né? Assim, e eu fico muito entristecida mesmo, porque não tem lógica não atender o mesmo número de pessoas, se a equipe é a mesma. Então, eu fico muito feliz, assim, de poder eu estar esclarecendo aqui pessoalmente como é que essa lógica se dá. Mas, assim, era só uma questão de lógica. E também, o meu departamento, que eu sou diretora de um departamento, né? E eu tenho outros departamentos junto comigo. Departamento administrativo, departamento de obras, departamento financeiro. Eu tenho outros departamentos que têm o mesmo peso hierárquico que eu. O meu departamento está aberto a qualquer hora e qualquer tempo. O meu celular, todos os vereadores aqui têm. Era só me ligar. Ô Lia, nós estamos com medo. Mas você vai inaugurar uma UPA 1 assim? Você vai inaugurar uma UPA que não vai dar suporte e assistência ao munícipe de São João da Boa Vista? Hello! Alguém assinou isso junto ao Ministério da Saúde. E quem assinou isso junto ao Ministério da Saúde sabia que estava assinando. Né? Eu estou dando continuidade. Quando eu assumi como diretora, viu, doutora Ademir? O prédio estava pronto, coberto, com telhado. Prontinho. Não podia mudar nada nele. Nem o número de sala. Nada. Estava prontinho. E eu fico muito feliz de ter, assim, eu não sei quem de vocês foi na inauguração da UPA. Não deixem de conhecer. A UPA é belíssima, é um equipamento à altura, e esse sim é só municipal, viu, Ademir? Embora a gente atenda 183 pessoas de Águas da Prata neste ano só, 56 pessoas de Aguaí, 45 pessoas de Poços de Caldas, da região a gente tem atendido. Esse pronto-socorro, essa UPA, é só municipal. Né? Ela é a estrutura da nossa RUI. Lia, só fazendo um complemento, nessa leitura dessas 320 ou 380 pessoas atendidas, você sabe o porquê que acontece isso, essa quantidade excessiva
de atendimento, sendo que tem os PSF, os UBS dos bairros. Tem alguma solução para tentar diminuir isso? O que pode ser feito? Olha, eu vou falar como gestora, eu vou falar como enfermeira, né? Assim, vou tentar equilibrar a minha fala. A unidade básica de saúde, ela não é hábito da população brasileira ainda, né? Quando eu digo para o usuário do sistema que ele é um participante